O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergue-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe respondeu: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Diletos filhos e irmãos caríssimos, uma introdução de suma importância, uma imagem, uma bela imagem, que durante os séculos foram feitas várias analogias, e sempre existem novidades a serem retiradas. Um detalhe, na imagem, um detalhe importante: a conclusão final, o desfecho final do texto, que está em total sintonia com a liturgia do domingo passado. Sigamos o esquema. Introdução. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é, na perspectiva de São João, mas não só, também dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, lugar de oração. É tanto que para João é lá que Nosso Senhor sofre a agonia do Getsemane. Então, a primeira imagem é uma imagem de oração, e o monte nos convida à oração. Segundo, a introdução nos coloca que de madrugada, então Nosso Senhor passou a noite a rezar, ele vai ao templo. O templo é a imagem da santidade de Deus. O templo é o lugar por excelência sagrado. É o lugar do respeito, é o lugar do contato, atenção, o templo, lugar do contato entre o céu e a terra. O templo. Terceiro ponto, o povo se reúne em volta dele. O povo aqui no texto são as nações do mundo que acorrem para encontrar Nosso Senhor.
Quarto, ele é o mestre que sentado ensina, como ensinou já várias vezes, sentado. É a posição do magistério, do ensinamento. Aqui é a introdução. Estamos ambientados, ligados aos 4 pontos cardeais, poderíamos dizer assim, do texto. Quais são os pontos cardeais? O monte, o templo, as nações, o Mestre, nosso Senhor. E é partindo desse ambiente aqui de introdução que o Evangelho nos dá a mais bela imagem. Lá no templo, os mestres da lei e os fariseus trazem uma mulher surpreendida em adultério e a colocam no meio deles. O evangelista João, o discípulo amado, recordem que todos os últimos domingos estamos escutando Lucas. João agora aparece porque João não tem um ano específico, como Mateus, Marcos e Lucas. João sempre aparece todos os anos, porque João não tem um ano específico. João está todos os anos em nossa vida na liturgia. E ele sempre vem na Quaresma e na Páscoa. É o tempo do evangelista João. Já durante a semana, quem participa da missa semanalmente, já está vendo que o evangelho é de João, que está nos acompanhando desde o início da semana passada. E vai continuar a nos acompanhar até que chegue o Pentecostes, com raras exceções, sobretudo o tempo da Semana Santa e o tempo da oitava de Páscoa. João coloca a imagem que deveríamos vislumbrar neste domingo: Cristo e uma mulher. Essa é a imagem. A colocam no meio, diante do povo, diante de vários homens, mestres da lei e fariseus, que chegam, a colocam no meio e dizem que ela cometeu adultério. E o desejo deles é: que dizes tu? Normalmente a gente tem uma tentação forte de olharmos para essa imagem e imediatamente nos centrarmos em quem? Na mulher. A gente não fica muito diferente de quem estava lá. Na imagem, a vontade nossa é de fixar o olhar nela, como eles fizeram. Só que o texto revela um detalhe que nem sempre a gente percebe. É que ali naquela cena, será que só a mulher era o centro da conversa, do diálogo? Ou o centro do diálogo era nosso Senhor? Por que estou dizendo isso? Vamos lá. A importância de ler o texto bíblico e além do texto, e ler outros textos. É verdade que a mulher pecou, isso não se discute, cometeu adultério, mas tanto o livro do Levítico como o livro do Deuteronômio, ambos dizem uma coisa muito importante: ninguém comete adultério sozinho. Onde está o homem? A lei dizia isso que eles disseram, mas eles trouxeram somente a mulher, não trouxeram o homem. E por que só trouxeram a mulher e não o homem? João diz logo em seguida:
Eles queriam colocar à prova Jesus. Então a tentação nossa é olhar para a mulher, mas quem eles desejam apedrejar e não só matar é nosso Senhor. A mulher era mais uma entre os tantos frutos das nossas injustiças. E por isso agora a imagem ganha um peso, porque eles provocam nosso Senhor partindo de quê? Da lei. E se a gente seguir o Evangelho de João, partindo do capítulo 5, e quem estava nas missas da semana percebeu isso, há dias que eles estão querendo encontrar um meio de prender Jesus e mandá-lo matar. E vejam que os motivos são quais? Viola a lei. De novo o tema da lei voltou. Se diz filho de Deus. Terceiro, é muito humano. É humano demais. É bondoso demais. É misericordioso demais. Tem algo errado. Aquele que esperávamos não é este. E imediatamente colocam uma mulher, não trazem o homem e perguntam: e tu o que dizes? É uma forma de provocá-lo para encontrar um meio de acusá-lo, prendê-lo e levá-lo à morte. Olhemos para a imagem e vejamos que durante essa cena, o grande detalhe, que ainda não é não ter trazido o homem, o grande detalhe é o gesto de Nosso Senhor. Nosso Senhor, duas vezes, num cenário onde todos olham a cena, ele sentado, lembrem, ele estava sentado ensinando. E uma mulher é colocada aos pés dele, jogada aos pés dele. E ele, imediatamente de sentado, se inclina até a mulher. Esse é o detalhe. Inclinar-se. Eu gostaria que esse domingo vocês meditassem sobre o inclinar-se. Semana passada a gente viu a vida de empregados que nos afasta da paternidade e do amor de Deus. Hoje a gente vai se deter aqui. Inclinar-se. Ele se inclinou. É o gesto que fala mais do que as palavras. É o gesto que antecede as palavras. É o gesto que grita, que fala, que proclama para o mundo a manifestação visível de Deus no meio da história dos homens. Inclinado, ele escreve no chão. Ele percebe que eles reagem, se ergue um pouco e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa é a resposta dele. A resposta que, infelizmente, não foi a que eles esperavam. Mas pior do que a resposta é o gesto, porque só entende a resposta quem compreendeu o gesto. E por isso todos saem. E São João diz: os mais velhos são os primeiros. A imagem dos mais velhos é uma imagem bíblica da experiência, do entendimento da lei.
do entendimento da palavra. E por isso todos começam a se retirar. E de novo nosso Senhor faz o quê? Se inclina e escreve no chão 2 vezes. Vamos ficar aqui. Inclinar-se. Nosso Senhor, caros filhos, se inclina, porque ali está uma mulher sem nome. Uma mulher sem rosto. Uma mulher sem voz. Uma mulher sem dignidade. Ali está diante dos nossos olhos uma mulher intitulada pecadora. Na mulher está a imagem, a atenção, de cada um de nós. Porque o pecado também retira o nosso nome, retira a nossa dignidade, retira a nossa voz. Lembrem de domingo passado, que quando o filho retorna, o pai dá a veste, o anel, a sandália, que são 3 elementos de dignidade que o pecado tirou. Essa pobre mulher está aí, pecadora, sem nome, sem rosto, sem voz, sem dignidade. E o Filho de Deus se inclina, se coloca na mesma condição dela. Entendam, o DNA do Filho é o DNA do Pai. E se o DNA do Filho é o DNA do Pai, ele não pode assumir outra atitude senão de se inclinar, porque foi ele que se inclinou, não fomos nós, e nem somos. É ele quem se inclina, é ele quem desce. Foi ele quem desceu e continua a se rebaixar, a se humilhar, sempre para se aproximar do miserável, do pecador. Agostinho vai dizer que a imagem é linda. Miséria e misericórdia, juntos, traçados por um olhar. Ele se inclina. Mas o inclinar-se dele não termina aqui. A teologia do inclinar-se vai mais longe. Ele se inclina e, como se não bastasse se colocar na mesma condição dela, ele começa a escrever no chão. E escrever no chão certamente o leva a não ter medo de na terra se melar. Ele se mela diante das tantas histórias humanas de pecado, de distância. Ele vai na terra justamente para ali dizer que desceu dos céus para vir à terra, para tornar essa terra fértil, boa. Isso só será possível quando ele reconciliar a humanidade em si pelo seu sacrifício. Por isso a cruz é a maior inclinação de Deus diante dos homens. Mas não basta isso. Ele se inclina, amados irmãos e irmãs, para justamente ali, escrevendo na areia, na terra, no chão, ele nos lembrar de uma coisa muito importante. Aquilo que a gente escutou na quarta-feira de cinzas: tu és pó, e ao pó
retornarás. Inclinado na terra, ele diz aos homens: quem dentre vós estiver sem pecado, atire. Quem dentre vós se achar mais do que pó, atire. O homem esqueceu o que é. Humus, do latim. O humus, que significa isso, esse chão, essa terra, esse pó. Só quem se reconhece humus se inclina, se humilha. E porque se humilha diante de Deus, reconhece o que é, quem é o Criador e quem pode reconciliá-lo com Ele: Cristo. Mas não basta, inclinar-se é mais. Inclinar-se, amados irmãos e irmãs, é inclinar-se e começar a escrever. O que é que ele quer escrever? O que foi que ele colocou no chão dessa terra? Existem tantas analogias, tantas exegeses bíblicas para dizer o que ele escreveu, mas eu vou deixá-las quieto esse ano. Em outros anos eu já falei deles. Esse ano eu vou deixar quietinho. E eu vou partir da perspectiva da inclinação. Ele se inclina e escreve no chão o quê? Ele escreve no chão, meus irmãos, minhas irmãs, uma nova história. Uma nova história de amor com cada ser humano. Deixemos que ele, nesse domingo, 5º da Quaresma, às portas da Semana Santa, que ele reescreva uma história com cada um de nós. A história é sempre a mesma, mas nossos pecados nos distanciam, e é importante sempre reescrever essa história do amor infinito de um Deus por cada um de nós. Um Deus que não se cansa de se inclinar diante dos homens, para, conclusão, reerguê-los, levantá-los. O final do Evangelho, conclusão, diz o quê? Continuam lá Nosso Senhor e a mulher. E Nosso Senhor diz: ninguém. Irmãos, ninguém. Eu repito, ninguém te condenou. Ninguém. E a mulher responde a resposta mais bonita. Eu preciso dizer, como ontem, hoje a gente tem muito doutor da lei. Infelizmente a nossa igreja e outras têm fabricado muito doutor da lei e fariseu, que às vezes até leem esse texto e dizem: mas ela não se arrependeu porque ela não fez o ato de contrição. São os doutores da lei de hoje, que a gente vive circundado, e deixa que ela fez o ato de contrição mais bonito. Ela disse: ninguém querios. Ninguém, Senhor. Ninguém. Ela antecipadamente
reconhece naquele homem que se inclinou diante dela, de sua miséria, o Quírios, o Senhor da vida dela. Tantos vivem na igreja e ainda o reconhecem como mestre, mas ainda não o reconhecem como Senhor. Mas condenam os outros, julgam os outros, apedrejam os outros, porque é muito fácil ficar na condição dos que estão em volta da mulher e de Jesus. E quantas vezes não somos nós que de novo condenamos Jesus? Que tantas vezes o crucificamos, que tantas vezes o matamos. Meus filhos, ninguém te condenou. Ninguém, Senhor, ninguém. Ela sai da perspectiva do início, da introdução. Como é que Nosso Senhor está na introdução? No templo, ensinando. Ela dá um salto. Ela vai além e encontra aquele que tantos estudam e não encontram. O Senhor. O Senhor. O Quírios. E o Quírios diz a ela: minha filha, vai e não peques mais. Essa é a condição para quem reconhece Ele, Senhor. Detestar o pecado para viver a vida nova da ressurreição. Ressurreição é essa que acontece na vida daqueles que, como ele, também aprendem a se inclinar. Caros irmãos e irmãs, inclinemo-nos.